É muito comum a gente falar sobre posicionamento profissional no digital pensando em presença do Instagram. Mas o que pouca gente fala é que, na verdade, o Instagram tem um limite. E depois que você já domina a produção de conteúdo nessa rede, talvez seja a hora de pensar em outros canais de comunicação. Outra coisa importante é que pouca gente fala que o posicionamento profissional ele não pode se resumir só ao Instagram. Então, muitas vezes a gente precisa estar presente em outros pontos estratégicos se o seu objetivo é que mais pessoas conheçam o que você faz. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Lia, eu sou fundadora da Conteúdo e Tal, e o nosso grande objetivo aqui, com os vídeos, com o YouTube, com o Instagram, com todas as redes e com os serviços que a gente oferece, é justamente trazer informação sobre posicionamento profissional no digital. Para você, que é um profissional, não precisar entender tudo sobre marketing para simplesmente fazer com que o seu negócio, ou enfim, que você como profissional seja mais conhecido. Então, é por isso que a gente vai falar um pouco mais desse contexto geral. Então, a vida depois do Instagram, quando a gente começa a se posicionar no digital e a produzir conteúdo. Por quê? Porque depois que você já entendeu um pouco mais do mecanismo do Instagram, que é geralmente a porta de entrada hoje para as redes sociais, você consegue entender que existem alguns limites no Instagram. De que sentido? Limite de alcance, limite de engajamento. A gente precisa ainda seguir uma fórmula muito específica, assim, para que o conteúdo do Instagram e para que o posicionamento no Instagram floresça. Você pode estar pensando, existem outras formas de alcançar o meu público, e aí sim é hora da gente pensar em outras redes, em outras ações, em outros tipos de promoção e de conteúdo que você pode trazer para fortalecer a sua presença, enfim, conquistar o seu objetivo no digital. Ou você pode estar na fase de realmente fortalecer todo tipo de contato que você tem. Então, se você já tem uma rede no Instagram muito forte, vale muito a pena pensar nessas outras possibilidades. Principalmente se o que você oferecer, se o serviço que você oferecer tiver relações e tiver a possibilidade da gente explorar de outras formas. Exemplo, perfil Google Empresas, às vezes fazer um site, às vezes o Google Ads. Então a gente precisa também pensar nessas outras formas de estar presente no digital. Primeira coisa que eu quero te dizer, não tenta abraçar o mundo. Então, se por acaso você acabou de começar a produzir conteúdo, não pensa em estar nesses canais, em todos eles ao mesmo tempo, sabe? Porque muitas vezes você vai ouvir especialistas falarem que quanto mais canais você estiver, melhor pra você. E isso é verdade. Existem dados que mostram que a gente precisa estar em contato ali de 7 a 10 vezes com a pessoa antes dela começar a confiar na gente ou tomar a decisão de comprar algo nosso. Então, por isso, se a gente pensar por essa lógica, é muito importante, né? A gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá no LinkedIn, tá no TikTok, tá em todas as redes possíveis e imagináveis. Mas quando a gente fala disso na prática, a gente entende que não é possível. Então, se você tentar abraçar tudo, tendo ou uma equipe reduzida ou não tendo ninguém pra te ajudar, sendo só você, com a sua habilidade, com um tempo limitado que você tem dentro da sua agenda, considerando que você vai produzir o conteúdo pra divulgar o seu trabalho e o seu serviço, mas você também tem o seu trabalho e o seu serviço, né? Pra fazer o negócio acontecer. Então, não é inteligente fazer isso. O que eu te indico? Domina uma rede principal, no caso o Instagram, que é o que eu indico, assim, pra todo mundo, porque por mais que o Instagram tenha suas limitações, que foi o que a gente acabou de falar, ele ainda tem vários tipos diferentes de contato. Então, você pode falar com as pessoas nos stories, no feed, às vezes o feed permite um post único, permite um carrossel, permite um Reels, então você consegue trazer bastante profundidade, diferentes formas de conversar com essa pessoa. Então, realmente, pra conexão, pra venda e pra mostrar o seu trabalho é a melhor coisa. Além de que hoje o Instagram é muito vitrine, né? Por mais que os posts vitrine não funcionam, toda vez que alguém vai te contratar, ou não toda vez, mas a grande maioria das vezes que alguém vai te contratar, vai conhecer um pouco mais de você, esse canal passa, esse processo passa pelo canal do Instagram. Mas também existem essas outras redes que a gente pode explorar e deve explorar se você tá dentro desses dois cenários que eu te mostrei. Então, vamos começar pensando, né? Como que a gente escolhe uma outra rede pra estar? A gente precisa escolher entendendo que cada rede tem sua personalidade, tem sua característica específica. Então, por exemplo, o TikTok é uma rede que ela abraça muito conteúdos um pouco mais densos e espontâneos. Então, se você tá afim de conversar, de trazer conteúdos mais naturais mesmo, assim, que simulam essa conversa, que tem espaço pra comunidade, que trazem interesses diferentes, que trazem uma estrutura narrativa, que contam histórias e que não são tão engessados, o TikTok é ótimo, é maravilhoso pra isso. E o TikTok, ele permite que a gente chegue a mais pessoas com mais facilidade, sabe? Então você não precisa ter o perfil mais forte do mundo pra fazer com que um post seu chegue a muitas pessoas. Então isso é interessante. Uma característica do TikTok é que às vezes ele permite um pouco menos de profundidade. Então não é igual o Instagram, que a partir do momento que a pessoa tá ali, ela consegue te acompanhar, vocês viram mais íntimos. O TikTok não é tão assim, mas ele permite que você fure a bolha com mais facilidade. Então, se você tá ou falando com um público mais jovem, ou com esse conteúdo um pouco mais descontraído, com essa vontade um pouco mais de conversar, o TikTok é uma ótima oportunidade. Agora, por exemplo, dando um apanhado nas outras redes. O YouTube é principalmente pra quem é uma pessoa muito técnica, que quer ensinar algo a alguém, ou que quer trazer reflexões mais profundas. Porque o YouTube, como ele é mais longo e ele permite esses formatos mais longos, as pessoas usam pra coisas diferentes. Usam
usam pra como fazer alguma coisa, aprender algo nesse sentido, usam pra ouvir quando estão fazendo outras coisas, quase como um podcast. Então, se você tem essa pegada um pouco mais reflexiva, faz todo sentido, porque a pessoa tá fazendo alguma coisa, acaba ouvindo, enfim, tem essa conexão diferente. E isso também permite que o YouTube especificamente permite que você fale muito mais. Então, a pessoa que entra em contato com um vídeo seu no YouTube, ela fica muito mais tempo com você. E aí o relacionamento de vocês, por mais louco que isso possa parecer pra quem não é da área, o relacionamento de vocês fica um pouco mais próximo, uma comunidade um pouco mais, sabe, aprofundada. Uma característica do YouTube é que muitas vezes os vídeos eles podem demorar um pouco pra ter mais resultado. Claro, né? Dependendo muito do assunto que você falar, do nicho que você falar, do tipo de conteúdo que você quer fazer, mas muitas vezes eles podem demorar um pouquinho mais pra ter um resultado, só que eles duram muito mais tempo. Então é super importante caso você queira, esteja pensando nesse seu posicionamento profissional, sabe? Isso é muito legal também. O LinkedIn, ele fala um pouco mais sobre aspectos profissionais. Então, se você quer falar com o público B2B, ou se você quer se comunicar como uma autoridade muito grande dentro do meio empresarial, ou dentro da área que você atua, o LinkedIn é importante. E dependendo do nicho também que você tá, o LinkedIn fica ainda mais relevante. Por exemplo, você tá na área de vendas, ou na área de, sei lá, administração, uma coisa mais comercial, algo nesse sentido, faz muito sentido estar no LinkedIn. Mas muitas vezes, por exemplo, a área da saúde, ela não é tão forte no LinkedIn. Os profissionais, eles não costumam habitar tanto esse espaço, a não ser que seja uma área da saúde relacionada à empresa e à gestão. Então, também vale pensar nisso, né? Pensar nessas características específicas. E aí, claro, depois a gente tem o Threads, a gente tem... e o Threads entra aqui como um substituto mesmo do Twitter, porque ele permite que a gente converse muito mais, é muito descontraído, e existem pessoas que fazem bastante conversão de pacientes, de clientes pelo Threads. Ali você tem que alimentar de uma forma constante, falando bastante, mas sempre tentando entregar valor, mesmo que microvalores ali dentro. Uma dica que eu te dou também, aqui um parênteses, é não oferece o seu serviço muito claramente no Threads, sabe? Tipo, agenda aberta, esse tipo de coisa, geralmente não funciona. E aí a gente também tem, por exemplo, o Twitter, né? Que já não tem mais tanta relevância, mas ainda assim é presente em alguns nichos. E a gente pode pensar nas outras redes, Pinterest, essas redes um pouco mais secundárias. Mas é interessante a gente entender que depois que você passou desse processo do Instagram, a gente tem essas outras redes que você pode abraçar. E aí, a partir do momento que você tá, beleza, entendi que tenho que dominar uma rede, entendi essas personalidades de todas essas redes, então, né, tenho que adaptar pra minha realidade o que faz mais sentido. Quais são as outras coisas que você tem que pensar e o que você pode esperar? Geralmente, cada rede social, ela é muito específica, então a gente precisa entender o funcionamento dela antes de ter resultados por si. Então, claro, se você já tá tendo bastante resultado no Instagram, já tem bastante facilidade em mexer com essa rede, muito provavelmente vai demorar um pouquinho pra você pegar nas outras, né? Talvez não, mas a tendência é que você demore um pouco pra entender o funcionamento da rede. Então, fica tranquilo que é assim mesmo. E o resultado que você pode esperar são várias comunidades que interagem. Então, por exemplo, se você tá muito forte no Instagram e você tem um canal no YouTube que começa também a ter essa comunidade, muitas vezes você tem essas relações, sabe? O pessoal do YouTube vai pro Instagram, o pessoal do Instagram começa a entender um pouco mais e acaba indo pro YouTube. E aí você vai fortalecendo esse processo, fortalecendo essa comunidade ao redor da sua marca. E isso é importante justamente para que a gente consiga não depender só de uma rede, às vezes o algoritmo muda, tudo muda, e aí você pode perder relevância e perder uma forma de girar o seu caixa, porque a rede social não tá funcionando da forma como deveria. Você também consegue ter diferentes tipos de conversa, diferentes profundidades em cada uma dessas redes, e você acaba se tornando uma referência muito maior. Outras coisas importantes que eu queria trazer pra vocês são esses posicionamentos além do conteúdo em si, então além das redes sociais. Se você é um profissional da saúde, se você presta consultoria presencial, se você tem uma localização muito específica e você quer que as pessoas conheçam mais você por essa localização ou dentro dessa localização, existe sim o Google Meu Negócio. Hoje se chama Google Perfil Empresas, algo assim, mas todo mundo chama de Google Meu Negócio, porque eu tô falando Google Meu Negócio aqui. Que é importante você ter porque você tem um espaço pra colocar avaliações. As pessoas acabam buscando no Google coisas mais específicas. Então, sei lá, dentista perto de mim. E aí, se você tem essa ficha no Google Meu Negócio, toda atualizadinha, dizendo tudo o que você presta, colocando fotos e a sua localização com avaliações também, é muito relevante. E as inteligências artificiais, inclusive, elas pegam muitas informações do Google Meu Negócio pra indicar coisas pras pessoas, sabe? Então, me indique, e tem muita gente que fala isso hoje, me indique um salão ótimo perto de mim, a pessoa pergunta isso pro ChatGPT, e aí o ChatGPT cruza todas essas informações do Google Meu Negócio, pega várias informações de todas as redes sociais que você tá presente e acaba indicando isso pra essa pessoa. Claro, né? O mecanismo é um pouco mais complexo, mas a gente pode pensar que enquanto mais redes você estiver, mais fácil você ser indicado dessa forma. Então, são vários mundos pra gente pensar, mas sobretudo entender que o Instagram pode ser o começo, ele pode ser a sua única rede, se você estiver feliz com ela, mas quanto mais complexa ficar a sua presença no digital,
digital, quanto mais canais você estiver, quando você pensar que um posicionamento profissional não é simplesmente produzir conteúdo no Instagram, colocar um story por dia, aí sim as coisas vão começar a funcionar um pouco mais, sabe? E principalmente se você tem empresa, se você pensar nesse amplo cenário, se você pensar nisso tudo, você consegue potencializar muito o seu comercial, mas se você for autônomo também da mesma forma, você consegue ter mais clientes, se você for um profissional da saúde, você consegue mais consultas porque você tá pensando nesse geral. Não se sobrecarrega, mas não se limita a só uma rede. E então, se você estiver nesse processo de expandir e de entender que o mundo do digital não precisa ser só o Instagram, segue essas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então por hoje é isso, o vídeo fica por aqui, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo além do Instagram. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber um pouco mais sobre posicionamento no digital, posicionamento profissional, se inscreve aqui e toda quinta a gente tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.